Deus, ele não mudou e ele continua chamando para fazermos a obra dele na terra. E a Bíblia vai dizer que Saulo era um grande perseguidor, mas Deus não esqueceu dele. Deus, ele marcou um encontro com Saulo, e muitas vezes é necessário que Deus marque um encontro comigo e com você, nem que para isso você e eu tenhamos que cair do cavalo, ficar cego. Saulo passou 3 dias e 3 noites sem enxergar, sem comer, passou pela provação, passou pela dificuldade, passou ali por uma dificuldade porque ele estava andando segundo os desejos do seu coração e ele estava perseguindo o próprio Jesus, porque aquele que persegue o servo e a serva do Senhor, ele está lutando contra os aguilhões do próprio Senhor, ele está lutando contra o próprio Deus. E ali a palavra de Deus vai nos falar que Jesus mesmo tomou, aleluia, a direção dessa situação e foi pessoalmente ter um encontro com Saulo. Então Saulo, quando ele viu aquela luz, ele não conseguiu se conter em cima daquele cavalo e ele caiu. Então ele disse: quem és, Senhor? Porque a luz era forte. Quem és? E ele disse: eu sou Jesus. Então temos que ter muito cuidado quando se levantar contra o homem e a mulher de Deus. Tem que ter cuidado, porque se levanta contra o próprio Jesus. Quem vai contra você não sou eu. Quem vai contra você não é outra pessoa a não ser o próprio Jesus, quem vai nos justificar. O próprio Jesus quem vai de encontro e vai dizer, como falou para Saulo: sou eu, Jesus, a quem tu persegue. É fácil perseguir o povo de Deus. É fácil falar o que quer. É fácil fazer o que quer. É fácil querer fechar a obra. É fácil querer calar a boca e a voz daquele que ministra a palavra do Senhor. Eu quero ver você enfrentar um leão da tribo de Judá. Aquele que é o dono de tudo. Aquele que tem o controle em suas mãos. A Bíblia vai dizer que Saulo ele ficou ali cego, porque Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. E Jesus disse: dura coisa é te dar coice contra os aguilhões. Jesus estava dizendo: não adianta lutar contra mim, Saulo. A minha igreja foi o que comprei, Saulo. É difícil, é duro dar coice contra os aguilhões. Não adianta em vão você tentar calar a boca do povo de Deus, Saulo. É em vão você tentar fazer parar. É em vão você tentar paralisar aquele que eu chamei, que eu lavei, que eu escolhi e que eu designei para a minha boa obra, Saulo. Então ficarás cego. Porque Saulo estava ali perseguindo, mas a Bíblia vai dizer que ele caiu atônito, tremendo. E ele disse: então, Senhor, o que queres que eu te faça? Ele se rendeu. O que é que tu queres que eu te faça, Senhor? E ele disse: levanta-te e vai lá na cidade e lá vai ser te dito o que será feito. Deus, ele teve um encontro com Saulo naquele momento, mas ele primeiro teve que passar pela provação. Ele teve que passar 3 dias sendo guiado pela mão dos outros. Ele passou o dia sem ver ninguém. Saulo ficou com a sua visão cega, não via ninguém. E ali levaram Saulo, conduziram ele pela mão a Damasco. De perseguidor, de humilhador, passou a ser perseguido, passou a ser humilhado, cego, passou a ser guiado pelos outros, passou na provação, na luta, passou na dificuldade para aprender, abaixar o ego, para aprender a não perseguir, para aprender a não afrontar aquele que o Senhor tem chamado e escolhido para uma boa obra. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que passando ele por toda essa prova, sendo ele ali convertido ao Senhor, porque a conversão muitas vezes não é instantânea, mas é um processo. Muitas vezes é um processo que você tem que estar passando para se render. E o processo de Saulo foi esse. Foi ficar cego, foi cair do cavalo, foi passar 3 dias sem ver, foi ser guiado por aqueles que ele antes perseguia. Os inimigos que ele perseguia, que ele achava que eram inimigos, começaram a ser
e levaram para o caminho, e também ele só voltou a ver quando ele recebeu a oração, quando ele se sujeitou a ser recebido uma oração por aqueles que ele perseguia, aqueles que ele tanto tinha ódio, aquele que ele tanto batia, chicoteava o povo de Deus. Mas Deus, ele teve misericórdia. E o Senhor disse para ele: tu és o mais escolhido para mim, Saulo. Então tu vai levar o meu nome diante dos gentios. Veja como Deus é misericordioso. Ananias orou nele, ele foi curado. Deus fez cair dos olhos de Saulo como escamas. E ele voltou a ver, ele voltou a enxergar, mas tudo foi no tempo de Deus. Primeiro ele passou por um propósito, por um processo duro, para ele saber quem manda, para ele saber quem é que comanda, para ele saber quem é o dono de tudo. Não é só perseguir Saulo, vai passar pelo processo para aprender que não se toca na menina dos olhos de Deus. Vai ter que passar pelo processo para saber quem tu está tocando. E aí Saulo ficou 3 dias cegos, através depois da ordem de Deus, ele voltou a ver. Jesus Cristo mandou que Ananias orasse por ele e ele voltou a enxergar. É assim que Deus faz. Não tem nada que o Deus vivo, todo-poderoso não esteja vendo, não tem nada que esteja escondido diante dos olhos do Senhor. E quando Deus não revela em sonho, Deus revela em profecia, Deus revela de alguma maneira, nada fica escondido. E aquilo que você faz por trás, e alguém faz por trás das suas costas contra você, se você é um homem ou uma mulher de oração, creia tão somente que Deus, ele vai te revelar. Teus inimigos vão cair do cavalo. Meus inimigos vão cair do cavalo, porque Deus, ele não é um homem para que minta, também não é filho de homem para que se arrependa. Os olhos do Senhor são como chama de fogo que contempla o bom e o mal. E os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa salvar, mas o Senhor está contemplando tudo. Aquilo que pensa que está fazendo as ocultas, até trazer as claras, o Senhor já está sabendo. O que o homem pode fazer que o Senhor não esteja vendo? Aleluia, Deus, ele está contemplando tudo, meu caminhar, o teu caminhar. E aquilo que você pensa que ele não está vendo, ele já viu antes mesmo de você falar, antes mesmo de você fazer. Quando surgiu no seu coração, quando surgiu no coração de Saulo o desejo de perseguir, Deus já sabia. E Deus estava ali no controle da vida de Saulo, sabendo que ele era um vaso escolhido. Então, muitas vezes, aquele que você não dá nada por ele, é quem Deus quer salvar. É por isso que nós insistimos em ministrar e pregar a palavra de Deus para aqueles que para muitos não valem nada, aquele que você pensa que não tem jeito na vida dele, não tem solução. Aquele que você diz, dessa não sai, é disso a pior. Você pode estar enganado, porque se Deus tiver um plano na vida dele e na vida dela, vai ser crente, vai ser lavado, vai ser escolhido, vai ser chamado, as escamas vai cair nos olhos, vai enxergar a verdade, que o Satanás não deixa muitos enxergar, que o inimigo não deixa muitas vezes os ouvidos entender a palavra de Deus, porque está com os ouvidos tampados, está com os olhos cegos, cheios de escamas causadas pela incredulidade. Mas nessa noite, no nome do Senhor Jesus, eu profetizo que escamas caiam da sua visão, escamas caiam da sua visão que esteja te impedindo de ver aquilo que Deus tem para você, aquilo que está sendo bloqueado para que você não compreenda na palavra de Deus. Nessa noite caia por terra em nome de Jesus. Todo bloqueio espiritual, todas as escamas dos seus olhos, para que você venha aceitar Jesus como teu Salvador e saiba que Jesus Cristo te amou primeiro. Ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, e Ele te chama para uma nova aliança, uma aliança com Ele, uma aliança de vida nova, assim como Ele fez a Saulo. Ele era um perseguidor e passou a ser um dos crentes. Ele era alguém que os crentes temiam, porque ele era mau, mas ele passou a ser um cristão e foi um dos grandes missionários que mais viajou e ministrou a palavra de Deus e que ganhou muitas almas para o reino do Senhor. E é assim que Deus quer fazer na tua vida. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus
Saulo e põe em você um Paulo. Ele quer tirar o que é ruim, que era de Saulo, perseguidor, que humilhava, que batia, que queria o mal dos cristãos. E ele tornou dele um homem de Deus, um pregador, um grande missionário, e foi mudado seu nome para Saulo, aonde muitos que o temiam ainda, porque ele era um homem mau, começaram a ver a mudança de Cristo na vida dele. E ali ele já não perseguia mais. Ali ele pregava a mensagem do Senhor. E ele foi de perseguidor a ser um grande missionário, usado e ousado na palavra de Deus. E levou o nome de Jesus Cristo para muitos. Então Deus, ele ainda quer fazer Paulos nos dias de hoje. Deus, ele quer fazer transformação. Mas uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Saulo primeiro teve que cair do cavalo e ficar cego. Não espere Deus fazer você cair do cavalo. Não espere Deus ter um encontro com você. Jesus ter um encontro com você como teve com Saulo. Um encontro confrontando, um encontro derrubando. Porque se Deus te derrubar, te botar no leito, para poder você entender o chamado que você tem, dura coisa é lutar contra os aguilhões do Senhor. Então Saulo, ele veio pela dor. Primeiro ele ficou cego, caiu do cavalo, passou 3 dias sendo guiado pela mão. E você está esperando o quê? Para aceitar Jesus como teu Salvador? Você está esperando o encontro com o próprio Jesus? Então nessa noite que você está ouvindo a mensagem do Senhor, se você sentiu no coração o desejo de aceitar a Jesus Cristo, Ele te chama. Ele quer tirar de você esse espírito de Saulo e colocar Paulo, um novo nome, uma nova unção, uma nova solução na tua vida, uma transformação de vida em nome de Jesus. Esta é a mensagem que eu tenho para você nesta noite, em nome de Jesus, porque breve Jesus já vai me levar para o outro lado e muitos não vão ter mais a oportunidade de receber este convite da parte do Senhor. Então hoje Jesus te chama, amanhã pode ser muito tarde. Então você que está ouvindo a palavra do Senhor tem hoje a oportunidade. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia.